município, inclusive o município, eles ganharam uma ação, o município do Rio deveria tomar conta de assumir 2.000 animais, né? E eu tenho ido lá com frequência, eu tenho feito alguns vídeos, algumas campanhas, a gente está precisando construir uma ala nova, porque tem uma ala antiga que está toda deteriorada, né? E para demolir essa parte, precisa de uma nova. Então, eu te faço um apelo, eu sei da tua dimensão, eu sei que há uma resistência de algumas, eu até falei isso ontem aqui, há uma resistência de compartilhar as ações, porque eu acho que vai tirar, eu penso que possa tirar uma doação de uma ONG para outra, aí de repente algumas pessoas não querem repassar o pedido de uma determinada ONG para não perder esses depósitos, essas coisas, esses ganhos, né? E a Suípa está assim, eu entrei num canil, que é o que dá o acesso a esse local que tem que ser demolido, e você anda no meio de 400 cães que parecem, porque eu sou muito, apesar de eu ser ativista, eu sou muito proteção, então, tipo, os cães pulando, não tem como você não chorar, não tem como você não morrer com aquilo, entendeu? Então você imagina você multiplicar isso e dar 4.000 animais, 400 por 10, né? Então eu ia ficar muito feliz se você pudesse fazer alguma coisa. Ok, João, isso que você citou sobre ter a alma de proteção, eu acho que é natural, né, que exista primeiro essa identidade e que ela possa ser desenvolvida depois para outras questões. Quando a gente começou na proteção animal, a gente via ONGs de cão e gato fazendo feijoada, né, para arrecadar fundos e coisas assim, e umas coisas inacreditáveis. Candidatos da causa animal fazendo churrasco para lançar suas campanhas. Então a gente começou esse trabalho, né, de formiguinha, de começar a levar essa consciência para esses grupos de proteção animal, e dizer o quão insensato era esse comportamento. Então até nessa questão é uma porta que se abre e ela pode trazer outros amadurecimentos, né, outra visão. Então eu entendo totalmente o que você quer dizer. E acho que a gente tem que explorar, e a gente faz muito isso através da Ampara. Né? Todos os artistas têm sementes plantadas. Eu conheço poucas pessoas que conhecem esse mundo dos youtubers, desses fenômenos midiáticos. A Luísa Sonza fotografou pra gente esses dias e nos bastidores a gente conversando com ela sobre vegetarianismo, ela amou o buffet vegano que tinha, ela começou a questionar e a gente já plantou a semente nela. Ela falou, eu nasci em uma família vegetariana, quero voltar para isso. Então a gente fica fazendo esse trabalho e muitas vezes essa é uma porta de entrada para que aconteça, né, um amadurecimento mais completo em relação né, aos animais de uma forma geral. Sobre a Suípa especialmente, vamos lá. Eu conheço pessoalmente, eu já fui lá 4 vezes, na época da gestão da Isabel. Ela era uma mulher muito difícil, né? A gente tentou ajudá-la de diversas formas. Era um sistema meio militar ali dentro, então ela não aceitava sugestões, ela não aceitava melhorias, era muito difícil. A gente conseguiu fazer uma doação grande de medicamento para ela, de vacinas na época, mas aquilo é uma bomba relógio, né? Aquilo é um campo de concentração animal. Eu nunca em toda a minha vida vi uma situação tão degradante como a Suípa. E de diversas formas a gente tentou atrair a atenção. A gente também chamou artistas para falarem por perdão da dívida milionária sobre a questão dos impostos do lugar em que eles se mantêm. Não estão conseguindo arrecadar, inclusive, por isso, porque cai na conta e é sugado pelos impostos. Entendeu? Exato. Então tem que ajudar de outra forma. E acho que com a morte da Isabel a coisa piorou, porque parece que deu uma... Não tá eu não entendo quem é a liderança ali agora. O presidente João Marcelo é amigo meu hoje. Ótimo. A mulher dele é a diretora social, que é a Silvia. Teve uma denúncia sobre um veterinário que se posicionou a favor de vaquejada e etc. Eu não ia falar isso, né? E eu evitei de responder isso nos grupos, né? 6 horas da manhã eu recebi essa postagem dele e logo em seguida eu liguei para o Marcelo, eu falei com a Silvia e eles disseram, ele está de licença médica e a gente vai ter que fazer uma nota, e ele emitiu uma nota posterior, né? E agora, inclusive, é um fato que eu vou até falar para o Leão, que a galera do jiu-jitsu, que eu não consigo entender, né? Pseudo, né? Estão bombardeando a página da Suípa por conta do veterinário ser faixa preta 3º grau e hoje estão ofendendo, inclusive, os ativistas e protetores que estão entrando na página dele para poder reclamar do que ele fez, do que ele falou, né? E ele
fez algumas outras postagens, estão comentando agora a respeito de uma foto com um cavalo e uma criança, uma foto de comendo carne, enfim. Fora isso, isso vai ser resolvido no futuro. Eu acho que isso não tem como manchar a Suípa, porque é um fato isolado de um funcionário. Porque foi ele que entrou em contato comigo logo após o falecimento da Isabel. Foi ele que entrou em contato comigo para pedir ajuda. E a gente começou a falar sobre a questão de doação de produto. Ele queria dinheiro. Então, quando ele me fez essa exigência, a gente já começou a interpretar mal, né, essa questão específica de querer dinheiro e não querer doação de ração, não querer medicamento, como assim, né? Sim. Então, a Suípa, ela é realmente um caso muito complexo. Mas eu tenho um canal para te ajudar, para você chegar lá. Ótimo. Então, a gente poderia sentar para conversar sobre, porque a gente precisa entender quem é primeiro a gestão, quem são as cabeças que estão cuidando disso ali dentro. Eu tenho uma opinião que é bem polêmica, sobre aquela situação especificamente. Na minha opinião, aqueles animais não têm que ser mantidos daquela forma. Eles estão anos se comendo, existe canibalismo ali dentro. Eu nunca vi uma situação tão degradante e, ao mesmo tempo, um purismo, uma cabeça de o animal aberto, morto. Não, eu sou contra a eutanásia. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu tenho uma opinião bem que muitas vezes é mal interpretada, porque o que eu vi ali, gente, para mim, era uma questão de eutanásia ética. Porque eu nunca vi nada tão terrível em toda a minha vida. Eu vi os animais cometendo canibalismo. E são 4.000 animais. Não é algo que você consegue se resolver com castração. Sim, né? Não tem aonde colocar. Então, assim, eu acho que a questão ali, ela requer um grupo de estudo, sim, ela requer você debruçar em cima, entender quem são as lideranças ali dentro, o que pode ser feito para que diminua o número de animais, que exista uma estrutura, porque o abandono é constante, é ao lado de uma comunidade. Então, você acha que você vai conseguir trabalhar com um número X e, de repente, o abandono acontece. Você tem que pensar numa estratégia. Ali eu acho que é um problema que exige mesmo, que requer essa atenção. Eu me disponho a ir até o Rio, a conversar com a nova gestão, a conversar com as pessoas que hoje estão responsáveis pela Suípa, ver o que pode ser feito, um plano de ação envolvendo o governo, envolvendo as secretarias responsáveis, envolvendo a liderança, para que a gente monte uma estratégia especificamente sobre esse caso. Então, para resumir, o próprio prefeito da cidade, ele resolveu, em campanha, falou que ia aumentar a verba, falou que ia manter a secretaria. Ele, quando entrou, ele diminuiu, acho que 1/3 da verba e passou para a subsecretaria. E colocou uma veterinária como gestora dessa subsecretaria, só que uma veterinária de abate. E, para finalizar, as campanhas de castração diminuíram assim, em 1/10. Tem várias brigas, as verbas estão sendo utilizadas de forma errada. E agora... justamente esse o nosso medo, tá? Sim. E até dividindo com você, porque como a gente os nossos passos são muito bem planejados. Embora a gente tenha recursos para os nossos projetos, a necessidade é sempre muito maior, né, do que o que a gente pode atender. Então, o nosso medo é, muitas vezes, investir em algo que não vai surtir resultado, que pode ser paliativo, que a gente vai apagar um incêndio aqui, dali a pouco outros focos vão iniciar. Sim. Então, esse é o nosso maior receio em relação à Suípa. Mas com relação à Suípa, o que eu tenho, antes de eu chegar lá, eu sou bem cuidadoso com isso, eu perguntei, e o Marcelo está fazendo um trabalho muito bacana, tá? Em relação a custos, a transparência, até porque eles têm se virado muito, porque não tem recurso, porque todo recurso que cai nas contas, ele é levado aos impostos, entendeu? Então a gente tem feito campanhas de adoção assim ao extremo. Eu tentei fazer uma campanha agora, eu pedi a algumas pessoas que me levassem ao Maracanã, né, porque eu vi o Colo-Colo no Chile fazer uma campanha de adoção de animais e levar os animais ao estádio com os jogadores no colo. Eu achei isso o máximo, né? Eu quis fazer, aí a FIFA, parece que ou a FIFA ou a CBF não permitem que entrem os jogadores levando os animais no colo. Permitem, porque já aconteceu aqui em São Paulo. Teve uma ação com os jogadores que me deram lá, eu tentei fazer, mas não consegui, né? Enfim, eu venho tentando... É lá no Rio, mas é possível sim. Eu venho tentando, conheço o Luiz Fabiano, que já tentou me levar a algum clube assim, mas eu sempre me negam, né? Enfim.
Eu só quero te deixar claro que eles estão abertos a ouvir, isso aí eu tenho certeza que sim, e estão fazendo malabarismo, né? Então, eu te agradeço imensamente. Vamos sentar para conversar sobre. Tá, obrigado. Bom, tentar ser sintético. Bom dia a todos presentes da mesa também. Juliana, você falou algumas ideias, sugestões de estruturação, né, da ONG, trabalho fotográfico muito bem feito, enfim. Eu queria, não sei se vai ficar até o final do ENDA, mas a gente tem uma obsessão de estruturar o abolicionismo, e se puder participar para apresentar mais essas ideias. E o ENDA também tem parte de oficina, então seria interessante, de repente, em futuras edições, mostrar isso na prática para a gente, tá? Uma ideia, uma sugestão. E a pergunta específica é se você tem um olhar, ou eu sei que tem dificuldade, não para também, mas de olhar para os grupos de direitos animais que estão trabalhando no veganismo e ajudar também essas ONGs. Eu sei que tem muito trabalho, tem muita coisa a ser feita, mas também uma parte importante, né, da causa animal que a gente está até discutindo isso, né, como estruturar os grupos veganos focados em direitos animais de forma Perfeito. A gente, Ampara como instituição, né, a gente se posiciona realmente com domésticos e silvestres, mas a gente está ali, né, em outras ações direcionadas a animais, né, o mesmo o veganismo, etc. Nas vaquejadas estávamos lá em Brasília, né, conseguimos muitos artistas para falarem, infelizmente foi uma derrota, né, mas a gente conseguiu muitos porta-vozes para falarem sobre o tema. Eu costumo dizer que procurem a nossa ajuda, que a gente sempre vai fazer o que for possível, até mesmo na questão do Porto de Santos, acho que o Jorge se lembra disso. Começaram a pedir a ajuda da Ampara, e a Ampara começou a cobrar das outras instituições. Perguntou? Alô, alô? Não. Falou? Mas Você também? eu Posso falar? Minha voz é... Não tem problema, fala assim. Vocês me escutam? Sim. A gente começou literalmente... Alô? A gente começou literalmente a perguntar para todas essas organizações que são internacionais, que estão no Brasil, né? Comecei a mandar o WhatsApp para todo mundo, falei, e aí, o que vocês estão fazendo, né? Em relação ao Porto de Santos? Vamos lá, né? Tipo, porque assim, então o IGAC procurou Ampara, a Silvestre procurou Ampara. Aí, agora, em relação ao Porto de Santos, estavam procurando Ampara também. Falei, a gente não tem, infelizmente, como abrir, de repente, mais esse tema dentro da nossa instituição, mas a gente pode, sim, ajudar as que estão trabalhando com isso. E a gente reuniu uma galera lá na Ampara. A gente chamou, até dividir com o Jorge, porque eu estava vendo um pouco a iniciativa, a gente chamou o Morse, a gente chamou o SBB, a gente chamou todo mundo que posta nas redes sociais, né, que fala sobre veganismo, etc. A gente falou, o que vocês estão fazendo? Chamei lá na Ampara, sentou todo mundo na mesa, falei, e aí, né, qual é a estratégia para fortalecer esse movimento que já existe? Porque eu vi através de um vídeo do Jorge, ainda mandei uma mensagem para ele, falei, me coloca à disposição, o que vocês estão precisando? Né? Porque a gente tem essa veia interna total. Né? A gente fez no Unique um jantar vegano no nosso leilão, no restaurante Bagatelle, nos Jardins, o nosso menu específico é vegano, e as pessoas começam a olhar, né, com outros olhos, e ver que é possível, e ver que é saboroso, e ver que, né, a gente está, embora a gente não fale abertamente sobre isso, por não ser a nossa linha de atuação, mas totalmente inserida, né, internamente com os funcionários, nas práticas, na questão do Porto de Santos. Quando eu perguntei para ele, eu falei, vamos fretar um ônibus agora. A gente pegou um ônibus, fretou, divulgou para os ativistas, vocês estão querendo ir, mas não tem como ir, a gente está proporcionando isso para vocês. A gente consegue, né, levar os ativistas até o Porto. Então, assim, a gente está muito disposta. O tal do grande ato, né, do Café do Sul, surgiu a partir dessa reunião que a Juliana chamou. Foi, porque realmente, gente, eu não sei muito como fazer, eu sempre ainda pergunto para ele, porque eu tenho eu vivo num mundo à parte, eu posso dizer, que é mais privilegiado pelo nosso tema, né? A questão dos cães e gatos realmente fez com que abrisse muitas portas para que a gente conseguisse fazer outras coisas, né?
até mesmo com os influenciadores, né, com personalidades que a gente conseguiu e que a gente fica pregando o veganismo, falando sobre, incentivando, falando sobre isso nas redes sociais, dizendo para eles o quanto é importante desenvolver essa sensibilidade, mudar os hábitos alimentares. Mas a gente já se decepcionou muito também. Já aconteceu com uma personalidade específica que estava vegana e que a gente usou ela porque assim, campanha das onças. Quem mata as onças, gente? É a pecuária. Então, assim, não vem defender onça se você, pelo menos, não faz o básico, né? Que é não se alimentar de animais. Então, é um contrassenso gigante. A gente pegou uma pessoa que estava vegana e que, de repente, sei lá, ela teve a ideia dela mudou, de repente, aí ela aparece num backdrop, que é um fundo com Seara. Eu queria morrer, eu queria cortar os pulsos. Falei, como assim? A gente escolheu ela como porta-voz da campanha das onças, explicou por que as onças estão desaparecendo e estão morrendo, que é essa indústria assassina, que não mata só o boi, não mata só o bezerro, não mata só a vaca, né, os outros animais, mas está afetando diretamente todos os animais silvestres. E até mesmo uma questão que a gente vem falando diretamente nos grupos de veganismo. Gente, cana-de-açúcar é uma indústria mortal para os animais silvestres. Atropela onça-parda, lobo-guará, espécies estão sendo exterminadas. Então é um olhar, muitas vezes, que tem que ser ampliado. E a gente, assim, longe disso, a gente fala, olha, a gente está aprendendo, eu aprendo todos os dias, a gente está engatinhando, nós não somos perfeitos, ao contrário, a gente faz o que pode. Mas a gente abre as portas para o que a gente puder ajudar em todos os aspectos. Preciso de assessoria jurídica, tipo, eu preciso de uma celebridade, tipo, aconteceu, tá? O desafio 21 dias sem carne da SBB lá aconteceu, aí eles precisavam de uma celebridade para fazer o desafio. A gente conseguiu uma vez, conseguiu outra, e as 3 pessoas que a gente indicou se tornaram vegetarianas depois disso. Então foi uma super vitória. Então são coisas que precisou, a gente faz o que estiver ao nosso alcance. De verdade, não institucionalmente, mas a gente usa a nossa estrutura jurídica, contábil e muitas vezes até mesmo na questão de captação de recursos para incentivar aquilo que a gente acredita, e a gente acredita muito no movimento do veganismo. Então, o que a gente puder ser útil, a gente se coloca inteiramente à disposição. Certo. A gente discutiu bastante isso aqui, a questão da estruturação das ONGs, então o seu trabalho vai ajudar bastante Camaleão e outros grupos também. Obrigado. Contem conosco. Bom dia a todos, meu nome é Josi, eu venho da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e estou assim lisonjeada, primeira vez no ENDA, estou gostando muito, estamos aprendendo muitas coisas, lógico, e a minha pergunta é, nós temos, na verdade eu vou apresentar um trabalho que nós temos lá em Natal, chamado Amor por Toda a Vida, que é do vereador Sam Pimentel, eu trabalho como assessora dele, eu e Úrsula Tatiana. Ele contratou 2 protetoras, porque eu acho que para a gente ter um parlamentar, nós temos que ter no sangue o amor pela causa, o amor realmente pelos animais. Então, o nosso trabalho lá é para evitar o que futuramente possa acontecer, como está acontecendo na Suípa e em muitas ONGs. A gente tenta mostrar para a população o que é o amor por toda a vida, para as pessoas, o que é ter o seu animal em casa e evitar o abandono. Com isso, nós começamos com consultas gratuitas, castrações, mutirões que nós fazemos. Nós temos consultas gratuitas na nossa cidade através do projeto do vereador. E a pergunta é justamente para a Juliana, que acho que está com uns 30 dias que nós começamos com o Vetmóvel. É um veículo que ele mandou confeccionar na cidade próxima, em Recife, e nós recebemos. E quando recebemos, nós entramos em contato com o Conselho Regional de Medicina Veterinária para saber o que precisava, né, o que a gente tinha acertado ou errado, para ajustar tudo e poder sair nas cidades vizinhas, porque para Natal nós já temos na Zona Norte 2 veterinárias que fazem atendimento a semana inteira, então quem já é da cidade de Natal dá um jeito e transporta o animal até lá, mas para os interiores, e com isso é que a gente, não que a gente vai ficar atendendo o interior, porque a gente não tem como dar conta de tudo isso, mas mostrar para outros parlamentares que tem condições de ser feito, porque nós já viemos fazendo há mais de um ano, começou em janeiro de 2016, então já foram mais de 1.000 animais atendidos gratuitamente. A população, muitos deles, não têm acesso sequer ao básico, que é ir ao veterinário, saber o que é um vermífugo, saber o que é uma vacina viral, saber o básico. E aí onde surge o abandono. Eu não tenho condições, eu não sei o que fazer, às vezes é uma coisa tão pouca, né? E a gente ainda, dependendo da situação do animal, a gente ainda doa o hemograma gratuito, que a partir daí, se ele já livrou a consulta, o hemograma ele já
Mas não é isso que resolve, né? A gente luta também muito por políticas públicas. Mas, como todos nós sabemos, começa esse trabalho de formiguinha e ao pouco se vai longe, devagarinho se vai longe. Então, a pergunta nossa, quando você falou do ônibus, se você teve algum problema no início em relação ao conselho, porque é a perseguição, né? Querida, vamos lá. Essa é uma outra, né, batalha, porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária tenta nos barrar todos os dias. Tá? Então, daí também a importância de você ter representatividade, né? De você ter as redes sociais a seu favor, porque a última reunião eu saí de lá falando, eu vou castrar, a minha unidade móvel não vai parar, porque é um absurdo eles querem dizer que vai tirar cliente de veterinário. Pelo amor de Deus, as pessoas não têm dinheiro para pagar um passe de ônibus. Você vai até a periferia, lugares que eles nem desconhecem, eles estão, desculpa, com a bunda sentada na cadeira, na frente do computador, ditando regra, e eles não vão até a periferia, eles não veem de perto o que está acontecendo, a quantidade de animais que precisam ser atendidos e o quão carentes esses protetores, essas pessoas são. Então, assim, é uma guerra. A nova legislação que saiu agora, mês passado, ela simplesmente te impossibilita de atuar. Isso, inclusive nós tivemos um trabalho, foi domingo passado, não foi, Úrsula? Nós saímos de Natal para a cidade de Açu. Nós já tínhamos feito em São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e nada, né? Não se manifestou, mas aconteceu uma denúncia dos veterinários e nós fomos bater em Açu a 3 horas de distância de Natal, carregando o vetmóvel que vai engatado no carro do vereador, a equipe veterinária, auxiliares, nós como voluntários, que tinham lá quase 100 animais aguardando atendimento. Nós saímos lá super tristes. Quando chegamos lá, o vereador dormiu lá e nós fomos no dia seguinte, pontualmente já estava tudo pronto, o povo sem saber o que estava acontecendo e o conselho chegou. E barrou o nosso atendimento. Então, conseguimos um liminar agora essa semana e estão voltando amanhã. Conseguimos sim. Amanhã. Vocês sabem que é o presidente do CFMV, né, gente? Mas isso que estavam semana passada e que retornaram para casa sem atendimento vão ser atendidos sim. Graças a Deus. Então, são veterinários de animais de produção, São Paulo e CFMV, o Conselho Federal. Né? Então, você imagina, eles estão olhando para os animais de que forma? Né? Mas é isso, é liminar judicial. Foi o que a gente acabou de fazer, inclusive, em relação à nova legislação, às novas regras, né, para que as unidades móveis se encaixem e possam atuar. Então, as novas regras, elas te impossibilitam de atuar. Simples assim. Então, você tem que, literalmente, procurar os direitos. Entrar com liminar judicial. É isso aí. E comunicar. Porque as pessoas que estão deixando de ser atendidas por causa dessa questão absurda de competitividade, né, de achar que estão tirando dinheiro da classe veterinária, pelo amor de Deus, é uma visão tão pequena, é uma visão tão alienada da realidade. Mas, assim, não deixem de fazer. Se eu puder dar um mau conselho, vai. Faz, não deixe de fazer. E procura seus direitos, exatamente. Não vai parar. Infelizmente, é assim que funciona. Pessoal, tem que fazer o trabalho chato aqui para manter o tempo. O tempo dessa sessão já acabou. A gente vai perder o intervalo, né? Agora, já emendamos a outra. Eu vou deixar a pessoa que está aqui para fazer a pergunta, seja uma pergunta, não um depoimento. E aí você responde da maneira mais sintética possível também. Bom, parabéns a todos pela apresentação, gostei muito. Juliana, a pergunta para você é a seguinte. No meu tempo de ativista, no meu tempo de participação em ONGs de proteção aos animais, eu vi muitos problemas relacionados às questões governamentais, prefeitura, políticos, etc. Acho que essa é a primeira causa que a gente se depara. E a segunda causa que mais me causa transtornos dentro de uma organização de proteção dos animais é a questão dos próprios ativistas, das próprias participantes. Né? E você falou, me deu a entender alguma coisa ali sobre a dificuldade em ter pessoas que são voluntárias. Né? Você falou sobre profissionalismo. Foi o profissionalismo que te salvou disso? O que você recomendaria? O que você acha que é importante para
uma falta de união é um troço absurdo, é complicado. Entre as próprias pessoas que estão defendendo, elas não se entendem, se uma pessoa vai, a outra não vai, uma quer fazer isso, a outra não quer, e se desmantelam. Eu digo sempre que a parte mais difícil sempre é se relacionar, né? Se fosse só lidar com os animais, gente, que maravilha seria, né? O problema sempre é as relações humanas, né? Sem dúvida foi o profissionalismo que nos salvou. Se a gente tivesse até agora com o trabalho voluntário, a Ampara teria sido desfeita. Infelizmente a realidade é essa. Mas